Oi, gente, tudo bem, terceiro? Como é que vocês estão aí? Espero que bem. Vamos lá. Hoje eu vou começar o caderno 2. Eu publiquei ontem a última aula que faltava do caderno 1 das minhas frentes. Então hoje eu vou lançar uma aulinha do caderno 2 para nós já darmos início, tá bom? Eu vou começar pela frente 3. O módulo que nós vamos fazer hoje é o módulo 7, que fala de trigonometria. São as funções trigonométricas, tá? E aí, eu quero que vocês peguem, então, a apostila, o caderno 2 de vocês. Se quiserem, também tem um caderninho à parte aí para colocar algumas anotações ou só acompanhar pelo vídeo e pela apostila. Fica a critério de vocês, fiquem à vontade. Gente, essa primeira aula do caderno 2 é na página 23, tá bom? Então vamos lá. Funções trigonométricas. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando nós falamos de funções trigonométricas, nós estamos falando das funções básicas: seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Hoje eu vou falar das três principais, que é seno, cosseno e tangente. O que vocês precisam lembrar, galera? As funções trigonométricas, elas são aplicadas em triângulos retângulos. O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem o ângulo de 90 graus. E aí, quando nós temos esse tipo de triângulo, os lados levam um nome específico, que são hipotenusa e cateto, tá? Nós temos apenas uma hipotenusa em cada triângulo. O que é a hipotenusa? É sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, no caso desse desenho, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é a letrinha A, ou seja, ele está de frente para o ângulo reto, tá bom? Os outros dois lados, que são aqui no caso o Bzinho e o Czinho, são chamados de catetos. Dependendo da função trigonométrica e do ângulo que nós estamos utilizando, eles serão cateto oposto ou cateto adjacente. O que é cateto oposto? É o cateto que fica do outro lado, ou seja, que fica de frente para o ângulo que nós estamos utilizando como base. E o cateto adjacente é o vizinho, é o cateto que está ao lado. Então, se essa daqui é a hipotenusa, supondo que eu vou analisar com relação ao ângulo alfa. Então, o cateto oposto está de frente para ele, seria o Bzinho, e o cateto adjacente é o vizinho dele. Então, que está ao lado, o Czinho. Tudo bem? Quais são as relações? Então, o seno, ele é considerado cateto oposto sobre hipotenusa. Utilizando o ângulo alfa como padrão, nós temos o quê? Cateto oposto B sobre hipotenusa A. A hipotenusa é a única que não muda, dependendo do ângulo, tá? A segunda função trigonométrica é o cosseno. Ele tem como regra cateto adjacente por hipotenusa. Então, com relação ao ângulo alfa, o nosso adjacente é o C e a hipotenusa continua sendo A. E por último, temos a tangente, que é o cateto oposto do alfa, é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é o Czinho. Tudo bem? Pessoal, essas são as três relações básicas, são as que nós vamos utilizar hoje, ok? Dentro de seno, cosseno e tangente, nós temos alguns ângulos que são chamados de arcos notáveis, que são ângulos que vocês precisam saber os seus valores, tá? Então, você precisa aprender a montar a tabelinha. Na apostila de vocês já tem uma tabela montada e a maioria de vocês já teve aula comigo em anos anteriores, então sabe que eu sempre trabalho uma musiquinha para falar, para a gente conseguir montar a tabelinha especificamente. Então, a tabelinha é essa daqui. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60.
tá? O que é importante você saber na hora de montar a tabela. Quando você for cantar a música para completar as lacunas da tabela, você precisa sempre acompanhar os ângulos, tá bom? Então, no caso, nessa minha tabela eu coloquei 30, 45 e 60 aqui na horizontal. Então, conforme eu for cantando, nós vamos completar aqui, na horizontal. Sempre na horizontal. Agora, se você montar uma tabela ao contrário da minha, colocar os ângulos 30, 45 e 60 aqui, quando você for cantar e montar a tabela, você vai montar na vertical, sempre seguindo os ângulos, tá bom? No sentido que você colocou o ângulo, você completa a tabela. Então vamos lá. Vou cantar a musiquinha para vocês. Existe mais de uma música. Cada professor canta de um jeito, tá bom? Eu vou cantar como eu sempre faço e eu vou cantar a mais lenta, que é a natalina, tá bom? Olha o mico. De novo. Então vamos lá, gente. A grande maioria sabe essa música, então eu gostaria que vocês cantassem aí comigo. Vamos lá? Então começa assim a música. Vão acompanhando comigo a montagem, ok? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 2 e no 3. Então, no 2 e no 3, colocamos as raízes. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa é a música, tá? Eu sei que a grande maioria lembra. Existem outras, então vocês podem utilizar a que vocês lembrarem. Tudo bem? Gente, o conteúdo basicamente é esse, tá? Eu vou então, na sequência, resolver os exercícios com vocês. Os exercícios estão na página 24 e na página 25. O primeiro exercício de vocês, na página 24, ele pede para completar a tabela com os arcos notáveis. Acabei de cantar, acabei de completar. Não vou fazer isso de novo, ok? Vocês cantem novamente e montem aí. Eu já vou colocar a tabelinha completa para vocês. Beleza? O exercício 2, ele dá 3 desenhos e ele pede para você descobrir o valor do x. Então, aqui a gente vai fazer uma aplicação básica da trigonometria. Então, no primeiro exemplo, ele dá um ângulo de 30 graus e ele dá o x, analisando o 30 graus como referência, nós temos o x como nosso cateto oposto, porque está de frente para o 30, e nós temos o 10 como hipotenusa, porque ele está de frente para o ângulo reto. Qual é a função que utiliza cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, nós vamos calcular utilizando o seno de 30 graus. Dá uma olhada na montagem. Primeiro, anoto que relação que eu estou usando. Então, seno de 30. Como que é o seno de 30? Cateto oposto x por hipotenusa 10. Volto lá naquela tabelinha dos arcos notáveis e verifico qual é o valor do seno de 30, que no caso é meio. Substituo. Então, nós vamos ter essa igualdade aqui. 1 sobre 2, meio, igual a x sobre 10. Para resolver, basta fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 10, 10. Passando 2 dividindo, vocês vão ter x igual a 5, certo? O item B, agora o ângulo de 60 está aqui. Observem que ângulo de 90 de frente para ele. O x é a nossa hipotenusa. E o 10, com relação ao ângulo de 60, ele está ao lado, ele é vizinho do 10. Então, ele é o cateto adjacente. Então, qual é a função que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus, que é o ângulo que está sendo utilizado aqui, é igual a cateto adjacente 10 pela hipotenusa x. Cosseno de 60 pela nossa tabelinha também vale meio. Então, nós temos essa igualdade.
1 sobre 2 é igual a 10 sobre x. Multiplicando o cruzado, 1 vezes x, x, 10 vezes 2, 20. E acabou. O terceiro item, ele coloca aí, o ângulo de 90 graus está aqui, só que de frente para ele não tem ninguém. Então, nesse caso, nós não temos hipotenusa. Nós temos, com relação aos 60 graus, o cateto oposto, que está de frente, que é o 3 raiz de 3, e o cateto adjacente, que está ao lado dele, x. A função que usa cateto adjacente e cateto oposto é a tangente. Então, vamos lá. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, 3 raiz de 3, sobre cateto adjacente, x. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Como nós estamos efetuando uma multiplicação cruzada, eu coloquei essa raiz de 3 sobre 1, já que ela não era uma fração, transformei em fração. Então, nós temos raiz de 3 sobre 1 igual a 3 raiz de 3 sobre x. Multiplicando o cruzado, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 1 vezes 3 raiz de 3, 3 raiz de 3. Lembra da propriedade da equação? Nós temos termos exatamente iguais dos dois lados. Então, você pode cancelar esse termo. Você pode cancelar a raiz de 3. Se você não lembrar disso, é só pegar essa raiz de 3 que está ao lado do x e passar ela dividindo. Vai ficar 3 raiz de 3 dividido pela raiz de 3, sobra apenas o número 3. Tudo bem, gente? Esse exercício também é tranquilo, uma aplicação básica. Agora, o mais complicado dessa aula, tá? O mais trabalhoso dessa aula é o exercício 3, ainda na página 24. Ele diz o seguinte: o quadrilátero ABCD, indicado na figura, possui o ângulo reto em A, um ângulo externo de 60 graus em B, então aqui 60, 3 lados de medidas conhecidas, então AB valendo 7, BC valendo 6 e CD valendo 12. E aí o que ele está pedindo? A medida de AD. Do jeito que esse desenho está, a gente não consegue descobrir direto quanto vale o AD. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou traçar uma divisão nessa figura. Então, primeiro, eu vou fazer essa divisão aqui. Vou começar no C e vou na horizontal até o lado BD. E depois, vou fazer do B até esse primeiro segmento que nós traçamos. Que daria esse desenho aqui, ó. Até ampliei. Então, do C até o AB, certo? E do B até o C, alguma coisinha. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, G, CG. Observem que, quando nós fazemos isso, aqui é um segmento horizontal e aqui um segmento vertical. Nós traçamos duas retas perpendiculares. Então, aqui, ó, criou-se um ângulo de 90 graus. E aí nós temos um triângulo retângulo, onde a nossa hipotenusa mede 6 e aqui tem um ângulo de 90. Então, nós precisamos primeiro descobrir essa pequena medida e depois essa, tá? O que acontece? Se aqui é um segmento perpendicular, então aqui ao todo, nesse ponto B, também forma 90 graus. Eu já tenho 60 como o ângulo externo. Então, internamente, nós temos um ângulo de 30 graus. Dá uma olhada só nesse pedacinho. Eu peguei só esse triângulo que nós construímos. Então, 6 externo, 60 também estava lá externo e o 30. E aqui nós teremos, então, o nosso ângulo de 90 graus. Eu vou chamar o CF de X, anotem aí, e o BF de Y. Por quê? Nós precisamos descobrir essas duas medidas, tá? Eu vou começar, então, pelo CF. Se aqui é o nosso X, nós temos, então, cateto oposto e hipotenusa.
Então, eu vou utilizar o seno de 30. Seno de 30 é igual cateto oposto x, que é o CF, sobre a hipotenusa 6. Seno de 30 é meio, igual a x sobre 6. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 2x igual a 6. Passando esse 2 dividindo, teremos então que o x vale 3. Então, do C até o F, 3. Agora, eu vou calcular o BF. Então, temos aqui cateto adjacente, que eu vou chamar de Y, esse BF, e a hipotenusa 6. Eu não vou utilizar o CF, tá bom? Por quê? E se por um acaso eu errei? É melhor que a gente utilize sempre as informações que o exercício passa para evitar esses erros. Então, vamos lá. Se eu vou utilizar cateto adjacente, que é nosso Y, e a hipotenusa, temos então o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes y, 2y. Raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3. Passando esse 2 dividindo, ele divide apenas o número de fora, certo? Então, 6 dividido por 2, 3 raiz de 3. Então, já descobri quanto vale aqui e já descobri quanto vale aqui. Eu vou colocar de novo o desenho original com essas divisões, já com os valores. Dá uma olhada. Presta atenção aqui. Nós traçamos, então, esse segmento, certo? E esse. Descobrimos que esse vale 3 e que esse vale 3 raiz de 3. Só que quando nós traçamos esses dois segmentos, nós fechamos um pequeno retângulo aqui. Ou seja, se aqui mede 7, aqui mede 7. Se aqui mede raiz de 3, aqui também. Então, da resposta final, que é o AD, nós já temos esse pedacinho. Falta descobrir esse. Como que a gente vai descobrir esse? Eu não tenho os ângulos daqui e nem daqui. Então, não dá para usar trigonometria. Mas dá para usar uma relação métrica, que é a mais famosa de todas. Teorema de Pitágoras. Ó, o desenho, só o triângulo, é esse daqui que eu coloquei. Onde essa medida toda vale 10, certo? 7 mais 3, 10. Hipotenusa, 12. E aí nós precisamos descobrir esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 10 ao quadrado mais o ED ao quadrado igual a nossa hipotenusa, 12 ao quadrado. Resolvendo as potências possíveis. 10 ao quadrado, 100, e 12 ao quadrado, 144. Para isolar esse ED, eu vou pegar esse 100 e vou passar subtraindo. Então, nós vamos ter 144 menos 100, 44. Essa potência vai passar como raiz. Apenas raiz positiva, porque é geometria e não temos valores negativos. Então, o segmento ED, ele vale raiz de 44. Simplificando, dá 2 raiz de 11, certo? Então, achamos esse carinha aqui, ó, ED, vale 2 raiz de 11. O que o exercício está pedindo? Esse segmento ao todo, do A até o D. Então, é só somar do A até o E, mais do E até o D. Do A até o E é 3 raiz de 3, e do E até o D é o que nós acabamos de descobrir, 2 raiz de 11. Não podemos somar essas raízes porque elas são diferentes. Então, esse é o resultado final. Tudo bem, gente? Esse é o exercício mais trabalhoso do módulo, tá? Vamos para o último. Ele é bem longo, mas ele é tranquilo, tá? O enunciado é grande. Ele diz o seguinte: 2 equipes de escavação vão perfurar um túnel AB em uma montanha. Então, o túnel AB, aqui. Certo? Sendo que uma delas partirá de A e a outra de B, a fim de se encontrarem. Para cavar nas direções corretas, os engenheiros precisaram determinar as medidas dos ângulos alfa e beta, indicados na figura
indicados na figura, que essa direção forma com as retas perpendiculares AC, aqui, e BC. Então, ele está dizendo o quê? Que aqui, ó, do A até o C é perpendicular ao CB, ou seja, ângulo de 90 graus aqui. Tudo bem? Eu deixei anotado para vocês que está fora de escala por conta das dimensões, tá bom? Aqui são dimensões que, se você tentar criar um valor aproximado, talvez você não encontre a resposta correta, tá? E aí, o que ele colocou? Ele colocou o X, como vários graus aqui, e ele colocou qual é o valor da tangente de X. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tangente. Porque não tem nenhum ângulo notável. A gente tem que descobrir qual é o ângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa descobrir quanto mede aqui e quanto mede aqui, tá? Para descobrir essa medida, é só nós pegarmos a somatória das verticais. Então, aqui 1 mais 14, 15, mais 3, 18. Então, do A até o C mede 18. Do B até o C, esse segmento horizontal todo mede 20. E só até aqui, ó, olha lá em cima, 14. Se aqui mede 14, então é o que falta para completar 20 o segmento CB, que é 6. Então, dá uma olhada no desenho de novo. A somatória do A até o C, 18, e do B até o C, 6. A gente vai utilizar só esse triângulo, ok? Para calcular. Como é tangente, eu vou ter que usar tangente, não tem opção. Você pode calcular, começar pela tangente de alfa ou pela tangente de beta. Só que pensa um pouquinho. Tangente de beta é cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 18. E cateto oposto por adjacente. Então, cateto oposto 18 e cateto adjacente 6. Então, nós faríamos 18 dividido por 6. Se for começar pelo alfa, nós teríamos que fazer 6 dividido por 18, que vai dar um número decimal. Dá mais trabalho para calcular. Então, eu vou utilizar qual ângulo? O beta. Então, tangente de beta, cateto oposto, 18, por cateto adjacente 6. É um número que dá para efetuar a divisão. 18 dividido por 6 dá 3. Volta lá na sua tabelinha e verifica qual é o ângulo que deu a tangente 3. 71,6. Então, o beta é 71,6. Qual é a única alternativa que tem o beta como segundo ângulo, valendo 71,6? Alternativa A. Tudo bem? E é isso, galera. Estão aí os 4 exercícios desse módulo. Espero que vocês tenham acompanhado, que tenham entendido todo o conteúdo. O que eu quero que vocês façam agora para treinar, né? Para desenvolver esses conhecimentos de vocês. Exercícios básicos da tarefa de casa. São as páginas 25 e 26. Todos os exercícios do 1 ao 9, tá bom? Lembrando, galera, que amanhã às 14 horas, 2 horas da tarde, eu estarei numa live ao vivo para tirar as dúvidas de vocês dessas aulas que nós fizemos até o momento, tá bom? Então, das aulas do caderno 1, que eu já enviei para vocês, e dessa aula do caderno 2. Aguardo todos vocês, não tem nem desculpa para tirar dúvida, porque às 14 horas dá para dormir até tarde e ainda me encontrar nessa live, tá bom? Gente, é isso. Espero todos vocês amanhã para tirar a dúvida, ou pelo menos para me dar um oi. Estou com saudade de todos vocês. Espero que essa situação passe o quanto antes, para que nós possamos retomar as aulas, tá bom? Beijos, fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau, gente!